Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 9. Então aqui eu terminei a resposta de Ramatiz. Então, já que eu terminei, eu termino com aspas. E a pergunta eu começo com aspas. Pergunta, com aspas. Pergunta. Esses métodos eficientes e de rapidíssima execução. Olha só. Que primitivismo. Esses métodos eficientes e de rapidíssima execução na matança que se processa nos matadouros e frigoríficos modernos evitam os prolongados sofrimentos que eram comuns no tipo de corte antigo, não é verdade? Fecha aspas. Olha que pergunta. Se essa tecnologia toda rapidíssima evita o sofrimento, como antigamente. Gente, uma vez eu presenciei algumas pessoas que foram matar um suíno, um porco. Esse porco eu não tenho lá noção não, mas eu acho que ele tinha mais ou menos uns 250 quilos. Era porco pra lá de porco, viu? E depois eu presenciei isso. Mas você aguentou presenciar? Eu quis assistir a cena para mim amadurecer no conceito da selvageria do ser humano, para ver até que ponto o ser humano é capaz de chegar, até onde ele é capaz de chegar. Então eu presenciei, fiquei ali próximo vendo aquilo. Gente, você pode acreditar ou não acreditar, o problema é teu. Eu que presenciei. E eu aqui, eu não posso falar mentira, porque primeiro eu estaria mentindo para mim. Estaria sendo registrado na minha consciência. E depois, né, o mestre vê tudo. Então, resumindo, quando eles retiraram o coração do porco, tinha umas 20 perfurações. E o porco não morreu com aquelas 20 perfurações. Explicando. Depois de umas 20 facadas, o porco continuou andando. Parecia que as trevas estavam incorporadas naquele porco. Porque ele não morreu. Ele não morreu com as 20 facadas. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando eles viram que o porco não caía, eles bateram na cabeça do porco umas 20 vezes com o machado e o porco não morreu. Você fala, mas não é possível. Não é nem possível, não é possível. Não morreu. Com as 20 pancadas no cérebro, estraçalhou o cérebro dele. Gente, eu não ganho nada para mentir. Mas é para você ver que ponto chega o ser humano. Quando eles viram que o porco não morria de fato, o que eles fizeram, gente? 6 homens segurou esse porco. Abriram o porco, do jeito que eles abrem ali, as bandas, não sei, e cortaram as artérias, tudo, arrancaram o coração dele para fora, tiraram para fora, e viram que tinha mais de 20 facadas, e o porco não morria.
que eles fizeram? Fizeram uma fogueira imensa e colocaram esse porco em cima desse fogo sem coração. Nossa, parece filme de terror, né? Não é não. É a realidade. E eles fizeram uma fogueira e colocaram esse porco em cima dessa fogueira. E sapecaram o porco inteirinho, aberto, a barriga dele, a barrigada de fora, sem coração, e o porco gemendo. O que eles resolveram fazer depois disso? Picar as partes do corpo. Dividir, separar as partes do porco. O porco gemendo. Eu vi com esses olhos, gente, depois que eles separaram a parte da cabeça aqui, separaram a cabeça, a boca do porco ainda ficava batendo os dentes. Você comeria aquela carne, gente? Eu não comi. De jeito nenhum. Se é que eu entendo de toxina, se é que eu entendo um pouquinho de magnetismo, se é que eu entendo um pouquinho de fluido, se é que eu entendo um pouquinho de influência negativa da mente de muitos encarnados sobre aquele animal, eu não como. E eu confesso a vocês que 100% dos que comeram a carne desse animal sofreram fortíssimas diarreia, ao ponto de permanecerem na observação, porque se fosse preciso teriam até que seriam hospitalizados na época. Estou mentindo? Para você pode ser. Para mim não. Porque eu presenciei. Eu vi o coração em cima de uma mesa e o porco ali gemendo, sendo queimado. Eu vi a boca dele fazendo tchac, 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 tchac. Só quando eles separaram a cabeça do corpo, ainda estava o queixo dele batendo os dentes. Quer dizer, querendo morder em alguém. Então, vou voltar à pergunta, como eu já disse, aspas. Esse método eficiente de rapidíssima execução na matança que se processa no matadouros e frigoríficos modernos evita os prolongados sofrimentos que eram comuns no tipo de corte antigo, não é verdade? Fecho aspas e abro aspas para Ramatiz. Eu uso esse termo, abro aspas e fecho aspas, porque eu não pedi aos autores, né, e nem a equipe responsável por esta obra, permissão para estar esmiuçando. Mas só que eles, ao deparar com esse assunto que eu estou aqui tecendo a respeito desse magnífico livro, eu acredito que eles vão até me agradecer, porque eu estou divulgando a obra, eu estou falando bem do livro, eu estou mostrando o grandioso trabalho que essa equipe que são responsáveis por essas obras de Ramatiz, o grandioso trabalho desse espírito através de Hercílio Mais. Mas eu, por uma questão de ética, eu tenho que abrir aspas e fechar com aspas, porque não é de minha autoria. Então, eu fui orientado pelos mentores espirituais que me auxiliam a agir dessa forma, e é dessa forma que eu vou agir do começo ao fim com relação a esse livro, né? Então, você viu, ou pelo menos você está percebendo, por que o espírita, que se diz espírita, não aceitam as obras de Ramatiz. Porque é fácil viver como, ou melhor, é fácil viver disciplinarmente como Ramatiz aqui
nos mostra. É fácil. Depois que terminar esse capítulo todo, você vai ter coragem de continuar indo à casa espírita e fazendo uso do álcool, do cigarro, da carne de suíno, da carne de vaca, da cerveja. Você vai ter coragem? Se você tiver coragem, é porque você é um monstro. Porque não condiz. Agora, se você faz uso, mas a partir de então você toma uma decisão na tua vida e continua indo à casa espírita, porque a casa espírita é lugar de receber doente, mas não de receber sem vergonha. Porque doente é uma coisa, sem vergonha é outra. Sem vergonha é aquele que ouve por aqui e sai por aqui. E procura barganhar com a espiritualidade. E eu reconheço muito bem quando a pessoa é sem vergonha. É lamentável ter que dizer isso. Mas chega um momento em que basta. Ou você diz sim, ou você diz não. E aqueles que se sentir ofendido também, que procure estudar. Porque mais do que está sendo feito é impossível. Se a pessoa não tomar vergonha na cara por conta própria, assistindo esses vídeos e ouvindo essas leituras, essas mensagens de Ramatiz, inclusive das obras de André Luiz, porque isso aqui não é nada diferente do que está nas obras de André Luiz e nas obras de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Quando é que a pessoa vai tomar vergonha na cara? Por isso que dizem que eu sou polêmico. Por eu falar a verdade? O Cristo morreu há 2000 anos atrás por qual crime? Pelo crime de trazer até nós na terra a lei do amor. Por trazer até nós a lei do perdão, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse foi o crime que o Cristo cometeu. Mas omisso, ele nunca foi com ninguém. Então eu também não vou omitir. Assiste quem não quer não assiste, mas o meu trabalho eu vou continuar realizando aqui. Então, como eu já disse, já li a pergunta, eu vou continuar agora na resposta de Ramatiz, abrindo aspas. Pensamos que o senso estético da divindade se sempre referir à cabana pobre, que abriga o animal amigo, ao matadouro rico, que mata sobre avançado cientificismo da indústria fúnebre. As regiões celestiais são paragens ornadas de luzes, flores e cores, onde se casam os pensamentos generosos e os sentimentos amoráveis de suas humanidades cristificadas. Cristificadas quer dizer sublimes, alcançaram um nível que hoje nós podemos entender como se fosse o nível do Cristo, mas nós nunca chegaremos ao nível do Cristo. Por quê? Porque o dia que nós chegarmos onde hoje ele se encontra, ele estará bilhões de anos-luz à nossa frente, porque o Cristo, ele não estaciona, ele não fica estagnado. Ele está em processo de evolução constante. Essas regiões também serão alcançados um dia, mesmo por aqueles que constroem os tétricos frigoríficos
e os matadouros de equipo avançado, mas que não se livrarão de retornar à terra para cumprir em si mesmo os resgates das torpezas e das perturbações infligidos ao ciclo evolutivo dos animais. Então aqui eles estão mostrando que por mais que o ser humano age como age, nesse estado primitivo, Deus é misericordioso. E mesmo assim, depois de certo tempo em regiões purgatoriais, como as regiões umbralinas, ele é resgatado, é levado para planos espirituais, é tratado e ele reencarna novamente aqui na Terra, trazendo os resquícios, né, do infringimento das leis divinas cometidas em vidas passadas, principalmente naquela área a qual ele atuava, né? Geralmente naquela área. Os métodos eficientes da matança científica, mesmo que diminuam o sofrimento do animal, não eximem o homem, olha só, da responsabilidade de haver destruído prematuramente os conjuntos vivos que também evoluem, como são os animais criados pelo Senhor da vida. Só Deus tem o direito de extingui-los, salvo quando eles oferecem perigos para a vida humana, que é um mecanismo mais evoluído na ordem da criação. Então, não exime ninguém de responder, tanto aquele que elabora uma morte, né? Elaboram recursos de requinte, de execução mais rápida para alívio da tortura, quanto aquele que tortura demoradamente, não exime nenhum e nem outro de responder pelo mal. Todos respondem, né? Então, é uma questão, fecho aspas, é uma questão da pessoa raciocinar com prudência, de que é necessária a evolução. É necessária a evolução. É uma vergonha. Olha, gente, no planeta Marte, por exemplo, lá não se faz uso de alimentação carnívora, e nem Júpiter. Agora, a indústria do monopólio financeiro aqui na Terra é que leva a humanidade a se manter presa nesse estado de ignorância, porque a humanidade não é informada a respeito de 99% do que nós estamos dizendo aqui nesses simples vídeos. E olha que isso é só uma pinceladazinha. Ramatiz não diz tudo, como eu não estou dizendo quase nada, e como os outros livros que eu já perpassei os olhos foram apenas algumas pinceladazinhas. Porque as pessoas não aguentam. As pessoas não aguentam. Então, como abordar assuntos que a pessoa não aguenta nem ouvir falar? Agora, é aquilo que eu já disse. Por que que muitos espíritas detestam Ramatiz? Por quê? Acho que você já percebeu, né? Porque é preciso colocar em prática
tudo que ele aqui está dizendo, se você realmente pretende se purificar, se reformar, se melhorar. Eu narrei em um vídeo que um sujeito desencarnou e foi parar no umbral e viveu lá 7 anos no umbral. E ele que foi uma pessoa muito justa e muito correta na Terra. E ele ficou impressionado porque ele foi parar no umbral. Você se lembra desse vídeo? Desse assunto? Depois de 7 anos ele foi recolhido, tratado, e em dado momento ele interrogou o mentor, mas por que eu fui parar no umbral? Eu não me suicidei. Eu agi de acordo com as leis de Deus. Ah, é, meu irmão? Então vem cá. Sabe todas as vezes que você dizia para as pessoas que você não comia carne porque era repugnante? Sim, mas veja que você, amealhando o desejo pela carne, mentalmente, ele comia a carne mentalmente. Ele tomava bebidas alcoólicas pela mente. Ele pensava, ai que delícia, esse rabo de galo descendo na minha garganta, ai que delícia. E quando as pessoas fumavam perto dele, ele praticamente saía cheirando o ar em busca da fumaça, porque ele sentia aquela vontade de fumar, e para todo mundo ele dizia que era um santo. E ele pensava negativo de um, pensava negativo de outro, ele cobiçava uma mulher, cobiçava outra pessoa, cobiçava uma casa, falava mal desse, falava mal daquele, se reunia aqui, se reunia ali, e descia a lenha nisso, descia a lenha naquilo. Se a carapuça estivesse servindo, vista, tá? Sem conhecimento de causa e de efeito, discutindo o que não sabe. Sem conhecimento. Porque não tem ignorância maior que você discutir o que você não sabe. Isso é falta de humildade. Aí ele foi descobrir que realmente ele se suicidou através da mente. Porque de fato ele nunca havia ingerido nenhum daqueles produtos. Mas toda vez que ele via alguém bebendo, ele sentia vontade. O pensamento, gente, é forma. O pensamento ia impregnando o perispírito dele. Quando ele via a pessoa comendo carne, ele sentia vontade. Mas ele não comia, porque ele se fingia de machão. Ele fazia lá suas fofocas, mas disfarçava. Às vezes as pessoas vinham até ele fazendo fofoca e ele tentava apaziguar, mas por dentro ele estava pensando, de fato, as pessoas estão certas mesmo, tem que ferrar esse, ferrar aquele, mas ele procurava pôr panos frios em cima das brasas, mas na mente dele estava assim, tem que ferrar mesmo, o ordinário tem que pagar. Se suicidou. Eu não sabia que existia o suicídio através da vontade de comer as coisas, de beber, de fumar. Se você sente necessidade, se você sente vontade de fazer sexo e não faz, é o mesmo que ter feito. Se você olha para um homem e o deseja, é o mesmo que ter feito sexo com ele. Se você olha para uma mulher e a cobiça, você para com ela já fez sexo. Depois você chega do lado de lá, é tido como um suicida. Esses são os suicidas lícitos. Porque tem aqueles ilícitos
que é o revólver, que é proibido, Esses são os lícitos que a pessoa comete imperceptivelmente, sem que os outros saibam, às vezes até ele não toma conhecimento. Mas ele sabe que é errado. Ele sabe que cobiçar é errado. Ele sabe que desejar é errado. Mas por que então que deseja? Vamos para o próximo vídeo.